Antes de mais nada, agradecer a comissão da Semana de Pós-Graduação, né, por ter aceito o projeto, né, e ao mesmo tempo parabenizar, né, por mais um evento, né, principalmente no momento que nós vivemos, né, que a universidade de uma forma geral vive, né, e a UERJ de forma particular, né, esse bombardeio que a gente sofre, né, que eu vejo um evento como esse como uma forma de resistência, né, resistir produzindo, né. Então, eu acho que a comissão está de parabéns, tá? Bom, o título da minha comunicação, que é a individuação e a falácia logocêntrica, tá? Faz parte de um capítulo da minha tese de doutorado, tá? Na qual eu parto da questão da individuação, né, do problema da individuação levantada por Gilbert Simondon, né, e eu procuro analisar alguns temas, né, temas da filosofia, que são como que bombardeados, de uma certa forma, pela noção de individuação que o Simondon trabalha. E uma das questões é justamente a questão logocêntrica, tá? Bom, em a gramatologia, Derrida assinala o liame originário e essencial entre o logos e a foné. Essa ligação estaria desde o início articulada ao fato de que, já em Aristóteles, e aqui eu abro um parêntese, os sons emitidos pela voz são símbolos dos estados de alma, e as palavras escritas, os símbolos das palavras emitidas pela voz, da mesma forma que a escritura não é a mesma em todos os homens, as palavras faladas não são também as mesmas, se bem que os estados da alma, das quais essas expressões são os signos imediatos, sejam idênticas em todos, como são idênticas também as coisas dos quais esses estados são as imagens. Isso aqui está no Organon, né, da interpretação, tá? Ora, essa implicação entre a coisa, o logos e a foné deriva do modo como o Stagirita coloca o problema do real e o modo do seu conhecimento. Por que essa questão é importante? Porque o Simondon ele tem um combate direto a Aristóteles e ao ilemorfismo, tá? Originalmente, o logos, aqui eu abro aspas, recolhe a herança de epos e mitos. O primeiro é palavra, vocábulo, verbo, mas em sentido absolutamente determinado e abstrato, enquanto o segundo significa pensamento que se exprime, opinião, linguagem. Em resumo, logos significa vox, palavra, e ratio, razão, diz Lívio Cicerone, tá? Que eu fecho parênteses, com Aristóteles, contudo, que o logos passa a ter o sentido daquilo que mais tarde as traduções latinas dos textos aristotélicos chamarão de conceito. O problema que marca a questão logocêntrica é, portanto, de ordem lógico-ontológica e tem suas raízes fincadas na física de Aristóteles. Sendo o indivíduo a realidade a ser explicada, essa explicação tem lugar na operação do espírito pela qual ele apreende, por analogia, a essência ou a forma da coisa individuada, a partir da qual a realidade do indivíduo pode ser explicada. Vê-se como a lógica formal e a metafísica da presença se completam na concepção de um princípio de individuação e garantem o domínio da representação na ordem do pensamento, né? Contudo, é preciso recuar a questão do logos para antes mesmo do advento da filosofia. O que se observa a partir daí é que logos se distingue de eipein. Ambos significam falar, dizer, discurso. Porém, esta última significa, ou seja, eipein, significa falar qualquer coisa, enquanto logos
tem a função de recolher, organizar, ordenar. Portanto, é um elemento de fundação, onde o seu vínculo com a função de soberania, daí a sua estreita relação com a aletheia, verdade, ou seja, o ajustamento entre o que se diz e a coisa do qual se diz, o real. Tá? Essa questão aqui, ela é muito trabalhada, muito bem trabalhada, por sinal, por Marcel Detienne, nos Mestres de Verdade da Grécia, na Grécia Arcaica, tá? Do qual nós vamos ver que a questão do discurso está intimamente ligada à função da soberania. Tá? Ao passo que, e bem, se diz de um discurso que não possui qualquer vínculo com o real. Um exemplo aqui só para delimitar é, por exemplo, uma telenovela. Uma telenovela seria um discurso, mas ela não tem nenhum vínculo com o real, né? Aquilo que a gente chama de ficção. Então, esse discurso, para o grego, seria eipei. Agora, um discurso científico, que se pretende falar de um real, ou um discurso filosófico, que tem uma relação com o real, né? Aí nós estaremos no campo do logos. Tá? Assim, vemos que na Grécia Arcaica há uma afinidade entre logos, discurso, aletheia, verdade, e diké, lei, norma, justiça ou regra também. Tá? Ao ser enunciado por um mestre de verdade, o logos não somente expressa a realidade, como também a fundamenta. Tal é o papel da palavra eficaz no mundo mágico religioso. Esse elemento de fundação irá acompanhar o logos ao longo de toda a história da filosofia. Com o fim da realeza micênica e, consequentemente, o desaparecimento dos mestres de verdade, principalmente do Anax, que é o déspota divino, né? Desaparece também o logos como palavra eficaz, que expressa o seu princípio organizador no momento exato em que é proferida. É com o advento da filosofia, refletindo as preocupações jurídicas da cidade grega com respeito à diké, regra, né, justiça, e à aitia, causa, que os primeiros filósofos se lançam na busca de uma explicação para a regularidade da natureza, a physis. Porém, é com Heráclito que o logos é colocado pela primeira vez como um problema filosófico, não mais como palavra eficaz, mas como um discurso da própria natureza. Seu duplo, a natureza, emitiria signos aos quais caberia à alma humana interpretá-los. Com Parmênides, contudo, vemos o primeiro grande deslocamento com relação ao logos. Ao identificar ser e pensar, o Eleata inaugura a questão ontológica, na qual o logos seria a sua razão. Mas é com os sofistas que constatamos um desvio radical na questão do logos. Se do mundo mágico-religioso a Heráclito e Parmênides, de uma forma ou de outra, o logos mantinha um vínculo com o real, esse real que poderia ser ou a natureza, no caso da palavra mágico-religiosa, ou no caso de Heráclito também, ou então a questão do ser em Parmênides. Mas a filosofia, se no mundo mágico-religioso, do mundo mágico-religioso a Heráclito e Parmênides, de uma forma ou de outra, o logos mantinha um vínculo com o real e fundamentava essa ordem, com os sofistas, o logos passa à esfera da política e se sustenta pela força de sua argumentação. Tá? Isso aqui é uma questão que vai ser desenvolvida pela Bárbara Cassan, né, no Elemento Sofístico, se não me engano. É o efeito sofístico. Os elementos sofísticos Cabe a Platão, portanto, uma tarefa dupla. De um lado, ele herda o problema ontológico deixado por Parmênides, para que somente o ser pode ser pensado e, portanto, nomeado, cabendo à physis e ao devir, com a qual ele se confunde, a
sua parcela de não ser. Por outro lado, as provocações sofísticas, dando autonomia ao logos, atribuem à palavra um caráter convencional. Assim, o problema parmenítico das implicações entre o mundo inteligível e o mundo sensível, entre a essência e a aparência, Platão resolve por meio da teoria da participação do mundo sensível face ao mundo inteligível, da semelhança interna que une a coisa à ideia. Quanto à questão sofística, Platão, por consequência da influência de Parmênides em seu pensamento, atribui ao logos um caráter de imitação com relação à ideia. Se a realidade do mundo sensível está garantida por sua semelhança com o mundo das ideias, por seu turno, é devido à semelhança entre o logos e a ideia que é possível encontrar o fundamento do discurso verdadeiro sobre o mundo sensível. Em Platão, ainda não se pode falar de logos no sentido de conceito propriamente dito. Para Platão, o logos ainda se encontra indissociavelmente ligado ao falar, mais próximo, portanto, de hiepos e mitos. Ou, como muito bem salientou Chatelet, o logos se diz do problema acerca do que falar quer dizer, na medida em que falar significa falar algo de alguma coisa, o que coloca o logos numa relação imediata com o saber o que se diz. Sendo assim, o saber se sedimenta na definição orismós. Porém, a definição, no caso platônico, segue o método da divisão de Áireses, segundo a qual a definição de uma realidade, tomada em sua universalidade, se opera por meio da divisão de todas as realidades hierarquicamente distribuídas de acordo com as propriedades essenciais de cada classe. É por meio da divisão que Platão pode definir o pescador de anzol como sendo a arte por aquisição. Ora, na medida em que se diz-se em relação a vários elementos, a definição se apresenta como um termo que se aplica a uma multiplicidade de casos singulares. Em outras palavras, a definição é um abstrato. Diante de múltiplos casos concretos de atos justos, resta saber o que vem a ser a justiça. Qual é o seu limite? Dessa forma, a ordem da fala estaria vinculada à ordem do ser, ou melhor, a ordem da fala expressaria a ordem do ser devido ao caráter imitativo da fala em relação à ideia. Isso é uma questão que o Platão vai desenvolver, vai estar muito preocupado com essa questão da imitação, do discurso com relação à ideia, que vai desenvolver no Crático. Portanto, falar não significa apenas dizer o que a coisa é, mas, sobretudo, revelar a natureza do problema do que significa falar. Sendo a definição a expressão do ser, ele se diz da realidade apreendida pelo espírito no ato mesmo de sua contemplação. Enquanto realidade em si, a ideia, modelo e causa do mundo sensível, dá unidade à multiplicidade das coisas sensíveis, daí o seu caráter ontológico, ao mesmo tempo em que se mostra como entidade lógica. Porém, mais do que a identidade daquilo que é, a unidade que a ideia dá ao ser assegura a comunicação entre a ideia e seu contrário, o seu logos. Para Aristóteles, ao contrário, o logos não representa a reunião pura e simples dos caracteres comuns ou a unidade de um grupo de coisas, mas uma atitude mental. Daí o logos ser identificado ao conceito. Assim, as formas, morfé, se distribuem na natureza, que se distribuem na natureza, correspondem aos conceitos forjados pelo espírito, assemelhando-se, num certo sentido, às formas platônicas. Eidos. Abre aspas aqui para uma citação do Organon das categorias. O logos é o conceito, a essência da coisa no espírito, o pensamento de uma coisa. Este termo apresenta ao mesmo tempo um sentido lógico e ontológico,
e designa tanto o objeto quanto sua expressão inteligível. Por conseguinte, é também a definição da coisa recolhida numa única palavra. Desse modo, a forma, eidos, se apresentaria como distinção formal, resultado do processo de abstração enraizado nas percepções sensíveis. Disso resulta que a forma, eidos, seria, no caso de Aristóteles, mais uma representação mental das formas, morfé, reais, individuais, do que a realidade propriamente dita, como pretendia Platão. Essa é a grande diferença entre Platão e Aristóteles com relação ao grego, né? A tomada da forma, morfé, pela matéria, na constituição do indivíduo concreto, se constituiria como a realidade tomada em sua unidade numérica e pressuporia a unidade real da causa geradora e do que ela engendra, a saber, a unidade formal que engendra a unidade numérica, mas a engendra enquanto atualidade intelectual. Porém, ao mesmo tempo em que a forma engendra o indivíduo concreto, dá-lhe unidade, o limite. A forma é determinada pelo conceito contido na definição. Daí percebe-se o papel preponderante da analogia na lógica de Aristóteles e dos vazios deixados por ela entre as formas em que a realidade se distribui ao executar uma abstração sobre ela. Fica claro que o limite que decorre das formas, eidos, caracteriza mais uma delimitação conceitual, distinção formal, entre elas, em vez de estabelecer o seu ponto de articulação, mantendo, contudo, sua relação de contiguidade, já que são representações de realidades distintas, percebidas a partir de suas formas, morfé, perceptíveis. Todavia, seja como continuidade real, seja como descontinuidade formal, a relação entre limite, forma e conceito tem seu fundamento no princípio de individuação. A partir da obra de Gilbert Simondon, L'Individuation à la lumière des notions de forme et d'information, sua tese de doutoramento, há um deslocamento do problema da individuação, com o recurso de noções de transdução, como transdução, metaestabilidade, pré-individual, ressonância interna, entre outras, não se reconcebe mais a individuação a partir de um princípio de individuação anterior à própria individuação. A individuação agora ganha contornos de uma operação alagmática que constitui o próprio ser e que garante uma reserva de devir e faz do devir uma dimensão do ser. Posto dessa forma, a individuação recoloca o problema do conhecimento sob novas bases. Não mais uma lógica formal, nem mesmo uma lógica binária, lógica de exclusão, como aquela que opõe ser ao devir, mas uma lógica das efetuações e contra-efetuações, como propõe Gilles, ao mesmo tempo em que desloca a questão sociriana da dicotomia língua-fala, ainda sob a ótica logocêntrica, para uma concepção logoédrica da linguagem, tal como nos fala Valéry Novarinat. Não mais uma relação signo-linguístico, significante e significado, envolvido por um sistema de signos, mas o signo como potência afetiva, no sentido de uma cinemática vetorial, operando assim em um regime de signos. Tá? Aqui eu acabo a minha comunicação, né? E agradeço a atenção de vocês e, quando qualquer dúvida, a gente deixa para